materiais. Então, a Bíblia fala muito sobre trabalho, como fazer trabalho, como orienta, né, de diversas maneiras. E ele sempre orienta nessa questão de trabalhar, de Ho- produzir. Né? hoje eu escutei alguém falando de alguém, né? Onde a pessoa reclama que tem muito trabalho, né? Não, mas tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer e tal, né? E quando você vê esse comentário, né? Você começa a perceber que ela devia de estar dando graças a Deus, né? E ela reclama, vamos dizer, quando diz que tem muita coisa para fazer, né? Ela não tem maturidade espiritual para, primeiro, dar graças a Deus porque tem muita coisa para fazer e procurar no espírito ver como deve agir para dar conta, enfim, daquilo, ou até deixando de fazer algumas coisas e não se comprometendo ao fazer determinadas coisas, né? Como você vê isso? Não, mas é fato, né? A gente não pode querer abraçar também o mundo, porque no fundo disso tem também algo que a gente pode chamar de orgulho e ego, né? E tem uma outra coisa que me ocorreu quando você está falando, que é a história de nem todas as portas que são abertas são para você entrar, Sim, né? São provas, né? De repente você não deve abraçar aquela, vamos dizer, oportunidade. Você precisa ver se aquela oportunidade vem do inimigo ou do Espírito Santo. Como que você vê essa questão da oportunidade? quem tem que dar esse discernimento é exatamente o espírito. Então, mas quem não tem, Quem não tem, não tem como, né? não tem como. É, ter esse discernimento. Exatamente. E a Ou pessoa, então reclamar. Eu vejo às vezes as pessoas reclamando, ah, não deu certo esse negócio, ah, eu ia fazer isso, mas não deu certo, e não sei o quê. Às vezes eu penso assim, que nesse caso, né, vem no meu coração, isso foi um livramento. é, Que a gente não o- sabe, né, não enxerga adiante, não enxerga por trás então, das pessoas, tem uma, o interior das pessoas. exato. Por isso que ou você tem vida espiritual ou você vai viver capotando, fazendo bobagem na vida, né? E nós mesmos que somos filhos de Deus, nós também vamos errar. Não estamos dizendo aqui que nós somos Sim, perfeitos. Ao contrário. Só que quando nós erramos, nós vamos ter um discernimento do que fazer e saber que Deus permitiu aquilo por uma razão, né? E aquela razão é para o nosso bem. Então a gente não entra em exato, conflito, né? exato. Ou se entra num conflito, ele é temporal, ele é rápido, porque o Espírito Santo já vem e consola a gente naquilo que fizemos errado. Mas é muito interessante, né? Quando, à medida que você vai tendo maturidade espiritual, você vai observando, por causa desse discernimento, e a outra pessoa não consegue ver. Você viu até uma mensagem sua de segunda-feira, que você percebeu que eu estava meio para baixo, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E eu só vi hoje à tarde. E aí o que aconteceu? Né? É que eu tive revelação triste, né? É triste, é muito triste. Quando você fala, poxa, não adianta eu posso passar a vida toda falando para a pessoa A, que ela nunca vai entender que é A. Né? O aí é no sentido simbólico, né, de um Sim, certo contexto, né? sim. E aí você fica triste, porque eu não tenho como falar para a pessoa que o contexto é esse, ela não acredita, ela não te escuta, né? É ao contrário, Não, né? Ela te nega. nós já falamos até a respeito disso, né? A questão de, de igualdade de pensamento, ou igualdade de linguagem.
você só entende uma linguagem se você tem a mesma origem. No caso, se você fala coisas espirituais, ou embasadas em coisas espirituais, somente alguém que tem a mesma Tá certo. interior, né, vai entender o que está sendo falado. Então, um versículo da Bíblia que Inclusive, fala isso. das mudanças, né, irmão? Hum. Das mudanças que a nossa vida passa, né? O que eu era há tantos anos atrás, eu não sou mais. Eu diria que nem há tantos anos. Eu acho que a semana passada já mudei. Então, mas a gente muda, eu também, mas eu digo assim, esse processo de mudança que começou, né? Por isso que a cada dia, né, a palavra diz que de glória em glória nós temos que Exato. galgando degraus, né, para nos aproximarmos dia a dia na imagem e semelhança Isso. de Cristo, né? Por sinal, quando fala de glória em glória, significa de passo em passo, de degrau em degrau, e nessa glória está havendo um processo de transformação interior. Sim, então, porque eu vejo assim, um obstáculo que é colocado e a gente vence esse obstáculo através da palavra, através da obediência à palavra, da orientação da palavra, né? E da experiência que isso traz para a nossa vida. E aí nós vamos nos firmando, né, cada dia mais naquilo que é a nossa fé. A fé em Cristo, andar segundo Cristo. Né? É por isso que Paulo, né, quando ele cresceu espiritualmente, escreveu quase metade do Segundo Testamento, ele falava que ele não estava, não sei se a palavra é bem essa, né, mas que ele queria acabar a carreira para poder cair fora, porque o mundo realmente é tenebroso para nós, né? Exato. Mas essa é pensando bem, a visão que nós temos como É, cristãos. Né? Eu não, né, por exemplo, a gente tem sonhos, né, vontades, tal, mas nada é mais importante, né, o maior sonho do que a volta de Cristo. não tem? Né? E que a gente seja arrebatado e já vai para a glória com Deus, né? Falando o maior sonho, eu vou dizer o seguinte: o maior sonho que eu acho que você vai se alinhar comigo, que é o alinhamento com Cristo, é que o maior sonho nosso é salvar almas para Deus. Sim, E não exatamente. existe alegria maior do que imaginar que alguma alma que passou na sua frente, você ou aqui pela internet, que nós mandamos uma mensagem, aí a pessoa ouviu lá no nosso canal YouTube, e aí, pá! Oxa, que alegria, não, Adilson? Exatamente. Por sinal, é o nosso objetivo aqui. Esse é o verdadeiro galardão, né? E o que vai ser, entre aspas, cobrado de nós, né? Os galardões que a gente vai colocar aos pés de Cristo, lá no tribunal dele, né? No bema de Cristo. Quando a gente passar pelo arrebatamento e passarmos pelo tribunal de Cristo, não o julgamento, né? O julgamento é outra coisa. Mas o tribunal de Cristo é exatamente esse momento que nós vamos colocar aos pés dele as nossas coroas, né? Os nossos galardões. E isso tudo são vidas, né, que foram transformadas pelo Evangelho através do nosso testemunho. Não das palavras em si, mas do testemunho, né, do impacto que a palavra fez na pessoa. Então, essa é que vai ser a glória. Né? Eu acordo e durmo pensando exatamente o que eu vou fazer. Quer dizer, vem do Espírito Santo. E é lógico que eu não tenho 100% de perfeição, senão seria Jesus Cristo, e não existe isso. Né? Todos nós estamos num processo de aprendizado, vamos dizer, espiritual, né? Todo dia. Né? Mas eu durmo e acordo pensando o que eu vou fazer para ver se eu consigo, né? E não sou eu também, isso é uma arrogância, talvez falar assim, tocar o coração, e também não sou eu que toco no coração, mas o que o Espírito Santo vai falar atrás de mim para
ele, através de mim, tocar o coração do outro e salvar o outro pro Pai Celestial. Exatamente, né? Agora há pouco, né, antes de começar aqui, eu estava orando, né?